Olha para a sua pessoa que está ao seu lado e diga assim: qual é a voz que você tem ouvido? O Senhor, nesta noite, nos trouxe, neste domingo, 13 de abril, para nos dizer sobre uma voz. Que voz é essa? Talvez. Pode se sentar aí. Obrigado, Sheik. Você é muito educado. Talvez o dia a dia, talvez o correr das emoções, nós acabamos não ouvindo a voz que nós iremos falar nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis 19. Nós vamos falar sobre um profeta Elias. Profeta que foi chamado para libertar os cativos de Israel, para pregar arrependimento e combater a idolatria. Um profeta que ficou conhecido por desafiar os profetas de Baal. Um profeta que foi mostrado por Deus o teu poder enviado com fogo ao céu antes mesmo de morrer. Que honra. E nós vamos olhar e vamos pensar: que poder é esse? Engraçado que essa história ela vem se repetindo. E ela é registrada no 1 Reis 17, 2 Reis 2, e faz menções em Malaquias e no Novo Testamento. Amém. E ao estudar a palavra eu fiquei pensando: será que terá menções sobre as nossas vidas, entregar ao Senhor e como agimos e atitudes que vivemos? Aleluia. Com esse nome? Vamos ler a palavra. A palavra do Senhor vai dizer, 1 Reis 19, a partir do versículo 10. O Senhor aparece a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Israel rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor me disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e migalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus do exército. Israel rejeitaram os seus profetas à espada, e sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos contar
E Elias, quando houve todo aquele processo, o vento forte, o fogo, o terremoto, e ali o Senhor não está. Mas ela vai nos dizer, aleluia, Deus, que quando chega um sussurro, um murmúrio, ali estava Deus. Ali Deus estava falando. Qual é a voz que você tem ouvido? Será que o dia a dia, o agitar das nossas vidas, o levantar, uma mãe com crianças, o levantar de manhã, criança para a escola, aí aquele correio, pessoas se preparando para ir para o trabalho, cachorro latindo, pessoas falando, moto estralando logo cedo, carro, caminhão, tem impedido de ouvirmos o sussurro mais importante das nossas vidas. Eu estudava essa palavra, eu leio muito, então eu começo a ler, eu começo a buscar. E eu estava lendo sobre um vulcão em erupção. Eu falei, por que eu estou lendo isso? Mas tem algo para mim e para você nesta noite. O barulho de um vulcão em erupção, ele é estrondoso, é muito alto, que muda todo o ambiente. Mas para você ver, quando ele entra em erupção nos países, tem países próximos que vão escutar quando ele entra naquela explosão. Ele vai sacudir, ele vai fazer barulho. Dizem que barulhos como se fossem tiros. Mas são barulhos. Um barulho muito grande. Só que vai ter outros lugares que vai chegar este barulho como não fosse ouvindo, sabe? Como se for, não é auditivo, não é algo que você vai ouvir, mas você vai sentir. O chão vai balançar, casa vai sacudir, vai estremecer. E aí eu fiquei buscando no Espírito Santo, por que isso, Senhor? E o Senhor me disse, vai ter momentos que você não vai me ouvir, mas você vai me sentir. aleluia, Você vai me sentir. Amém. Vai ter momentos que não vai ser auditivo, mas a minha presença, ela vai ser para você notória, porque você vai sentir que eu vou estar ali. E assim na minha e na sua vida. Esse é o poder do som. E nós louvamos isso. Este é o poder do som. E aí me faz pensar, que voz que me faz esquecer a voz de Deus? Qual é essa voz que me leva longe dele? Que me faz entrar em tribulação na minha cabeça e na minha mente, em vez de descansar e ouvir a voz somente do Pai. Sussurro é uma palavra hebraica, demanar. Pode ser traduzida por silêncio, tranquilidade, calma. Usada essa palavra em outro texto bíblico, que é o Salmo 107, no verso 29, que diz assim: reduziu a tempestade a um sussurro e as ondas sossegaram. Me fez lembrar de quem? De Jesus. Sossega. Tempestade, acalma. Às vezes nós estamos tão agitados
com tantos problemas nas nossas cabeças. É financeiro, é doença, é filho, é marido, esposa, é ministério, que nós nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram, eu acredito que já, pelo menos em algum momento da vida de vocês, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Os músicos têm que saber, né? Eu canto, eu adoro, na verdade, porque eu não entendo nada de música. Mas a Quinta Sinfonia de Beethoven é a música mais ouvida, clássica, no mundo. É aquela assim, ó. Entendeu, gente? Essa. E ela é forte. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Beethoven, ele teve um cuidado tão grande que ele colocou um colcheia. O que é isso? Colcheia é algo baixo, silencioso. Então, quando ele coloca isso na primeira nota daquela música, sabe o que significa? É para que quando aquela sinfonia começar e iniciar, sabe o que primeiro você precisa fazer? Ficar quieto, parar, ouvir e apreciar o de bom que vai vir. E é assim comigo e com você e Deus. Antes de você ouvir, fique em silêncio. Escute o que Deus tem para você. Nos Estados Unidos tem um lugar, é o lugar mais silencioso do mundo. É uma câmera. Ela é anecoica. Fica lá em Minneapolis, nos Estados Unidos. É uma salinha bem pequenininha, de concreto. Ela é extremamente abafada, 99,99% abafada. E lá dentro você não ouve nada. Sabe o que você ouve lá dentro quando você está lá? A batida do seu coração. Já pensou nisso? O seu pulmão respirando. O sangue correndo nas suas veias. Sabe o que isso me lembra? Mateus 6,6. Vai para o teu quarto, entra no secreto, fala em silêncio com o teu pai, e em silêncio ele vai te responder. Apaga as outras vozes que estão na sua mente. Não permita que essas vozes tirem você daquilo que o Senhor tem para você. Silêncio às vezes é inteligência. Silêncio às vezes é levar você para um lugar diferenciado. Eu quero te chamar nesta noite a deixar de ouvir outras vozes. Aquela voz que te diz assim: você não vai conseguir, você não prega nada, você não louva nada, você não ministra nada. O que você está fazendo aqui? Você não vai fazer nada, você não vai chegar lá, você não vai alcançar, você não vai arrumar um bom emprego, você não vai fazer essa faculdade. Eu quero nesta noite declarar sobre a sua vida: essas vozes não irão mais existir. O silêncio fará parte da sua vida.
E você vai entrar no secreto do teu Pai. E lá você vai fazer como Elias, ouvir um sussurro. E esse sussurro fará toda a diferença. Eu quero te dizer, em Lucas 1, 26 ao 38, vai relatar sobre uma visita de um anjo a uma jovem. Uma jovem, Maria. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela menina tinha todos os motivos para não querer ouvir aquela voz. Ela podia ser apedrejada ou até mesmo morrer. Mas o anjo a visitou. O anjo do Senhor, e ela ouviu o que ela iria carregar. E mais, ele disse a ela: não pare você. Sabe Isabel, a sua prima, velha de idade, também está grávida. Por que eu trouxe essa palavra para vocês hoje? Eu vivi isso essa semana. Eu ia fazer uma cirurgia na terça-feira, dia 8. E desde a quinta-feira, o Espírito Santo me incomodava. Ele falava comigo, ele falava comigo e ele falava comigo. E eu ali, e ele falava comigo de uma forma tão calma, um sussurro suave. E eu falei: será que é a minha carne? Será que eu estou ficando louca? E eu não comentei com meu esposo, não comentei com a Magali, não comentei com ninguém. Fiquei entre eu e Deus. E aquela voz cada vez mais suave no meu ouvido, cada vez mais suave ela vinha no meu ouvido. Até que eu fiz o quê? Eu vou dar atenção à sua voz. E no sábado de tarde eu comprei um teste de gravidez. E no domingo eu fiz o teste. Eu estava grávida. Aos 47 anos. E o Espírito Santo de Deus falava para mim, me alertando: me ouve, me dá atenção, silencia tudo que está em você e me dá atenção. E eu ouvi o Senhor. Eu ouvi o Senhor, e para a glória dele, talvez hoje eu não estaria aqui se eu não tivesse ouvido ele, tivesse deitado naquela mesa de cirurgia. No dia 26 eu fui até a mesa, eu deitei até ela, mas o Senhor, ele já sabia. E ele disse: levanta e vai embora. E eu fui. Então eu quero te dizer uma coisa: pause todas as vozes da sua vida e ouça só o Espírito Santo. Somente Ele. Não permita que nada te impeça de viver aquilo que o Senhor tem para você. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu quero te dizer algumas coisas que te fazem chegar até essa voz. Que é uma voz que nós não sabemos entender. Nós muitas vezes ficamos ali com medo, porque ela pode vir em barulho, nos sons de tiros, como se vulcão, ou ela pode vir como você sentindo tremores, porque às vezes o nosso
coração está falando aquilo que o Espírito Santo quer revelar. E nós não queremos dar atenção. Então eu quero te ensinar algumas direções que o Senhor me disse. O Senhor falou para mim, para que você possa me ouvir suavemente, num sussurro, num som brando, continuado, de tom baixo, murmúrio, tranquilo, suave. Você precisa ter discernimento. Você precisa discernir o que está falando com você. Nós precisamos saber espiritualmente o que está falando conosco. E isso nós precisamos saber diferenciar entre outras vozes e a voz do Senhor. E isso tem base bíblica. 1 Coríntios 2, 14. É o que eu estou falando com você. Eu combinei lá com o meu garoto para ele ficar colocando aqui os versículos para mim. Falei para ele, tudo que eu falar de versículo, você está aqui. O versículo 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A gente precisa entender. Elias ouviu muitos sons, mas soube discernir qual era a voz que estava falando com ele. Em nosso íntimo, o Espírito Santo intercede por nós e nos inspira a entender a sua voz. Romanos 8, do 26 ao 28. Nós precisamos entender qual é essa voz. Que voz é essa? Em algumas situações, Deus usa sonho, visão, ou Ele fala diretamente conosco, no seu Espírito. Base bíblica, Isaías 30, 21. Busque discernimento para ouvir a voz de Deus. Não permita outras vozes falar com você. Primeiro, discernimento. Segundo, sensibilidade. Você precisa ter sensibilidade de Deus. É necessário, para ouvir a voz de Deus, ser sensível à sua presença gloriosa. A carnalidade e o mundanismo enchem o coração e mente humana, impedindo de sentir a presença do Senhor. Base bíblica, 1 Timóteo 4, versículo 2. Nós precisamos entender que, infelizmente, muitas pessoas estão insensíveis ao Espírito Santo. Elas não ouvem, elas não querem dar ouvido, elas não querem se entregar, porque a carnalidade faz parte delas. Base bíblica, Efésios 4, 19. Nós precisamos lutar. É uma guerra constante. Lute com a sua carne. Não queira ouvir a voz da carnalidade, mas a voz do Espírito. Essa voz faz toda a diferença. É essa voz que te impulsiona todos os dias. É ela que diz para você, no momento que você está doente, que haverá cura. É ela, no momento que você está vivendo a tribulação, que dirá para você: eu estou contigo. É ela, no momento que você está passando uma situação na tua casa, seja ela qual for, seja ela financeira, e Ele te diz: eu sou Deus da provisão. É essa voz que tem que te impulsionar todos os dias.
Deus. Seja sensível ao ouvir a voz que está querendo falar com você. É incrível como Deus usou um vento para falar com Elias. Ele pode usar. Ele usa o que ele quer. E como ele quer, a forma que ele quer. Ele usou até uma mula, um vento suave. Eu estava assistindo nessa tarde uma série que recomendo para os irmãos, A Casa de Davi. Está na Prime, muito interessante. E eu disse para o meu marido: olha que lindo como Deus é. Tem uma parte que diz, Samuel diz, Deus se revela no silêncio. É no silêncio que Deus está trabalhando. A voz dele não está escondida para mim e para você. Deus está trabalhando. É incrível. Deus rejeita Saul, levanta Davi, porque Davi estava sensível à voz dele e à presença dele. Ele queria Deus. Ele necessitava, ele desejava Deus. Saul ouve uma voz. E qual era essa voz? Do egoísmo, do seu próprio ego, do teu orgulho, da sua soberba. E aí ele faz o quê? Desobedece a Deus e cria altar para ele mesmo. Era a glória de Saul, não era mais a glória de Deus. A batalha não foi mais vencida para a glória de Deus, e sim de Saul. Não permita essa voz egoísta, soberba, orgulhosa te paralisar nesta noite. Permita o Espírito Santo falar suavemente com você. Um vento suave, brando, tranquilizador, que possa te dizer: fique em paz, tudo vai dar certo. Eu sou o Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Somos nós que muitas vezes queremos fazer o quê? Passar por cima dele. É tanta coisa. O Senhor tem me ministrado desde ontem esta palavra, dizendo para mim: acalma, fique em paz, descansa. Eu já te dei discernimento, já te dei sensibilidade. Você quer mais o quê? Só faltou de falar para mim: quer mais o quê, mulher? O que você quer? Sabe como eu me senti essa semana? Eu me senti essa semana, Kaique, que eu não era Maria, que eu era Marta. Eu estava tão atribulada, com a cabeça tão... E o Senhor me disse: sossega, se aquieta, queira a melhor parte. Você vai colher. É isso que precisamos, colher a melhor parte. Então eu quero dizer para você nesta noite: seja sensível ao Senhor. Deixa as coisas passarem, deixa Deus se revelar em você, para você, de forma calma, silenciosa, no vento suave, na natureza. Deixa Deus falar com você. Veja Deus em tudo, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra isso. Salmos 19:1, fala conosco através da criação. Salmo 29:3-9, Jesus mandou olhar para os pássaros e flores. Lucas 12:24, também ele fala isso. E em João 4:35, ele fala para a gente olhar para os campos. Então vamos olhar a natureza, que ela também fala conosco, através de Deus. Eu creio que nós vamos ter colheita. É um ano de colheita e nós vamos colher tudo que você plantou. Seja
angústia, desespero, receba nesta noite que você está ouvindo a voz de Deus, a sensibilidade do Senhor, e você terá uma grande colheita. Não permita mais vozes que diz para você: eu não sou capaz, eu não consigo falar bem, eu não consigo me posicionar bem. Repreenda essa palavra e diga: o Senhor está comigo, Ele é meu Deus, e eu tudo nele eu posso. Glória a Deus. É assim que o Senhor, é a palavra do Senhor. Busque sensibilidade para ouvir o Senhor. Aleluia. E a terceira coisa, a revelação. Busque no Senhor. Precisamos ouvir para Deus, ouvir mais Deus, e a voz dele, e da sua revelação. Deus fala como quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer, mas Deus gosta de se revelar ao ser humano, e por isso se encontrava o homem e a mulher todos os dias no jardim. Mas, por causa do pecado, a humanidade passou a fugir da voz de Deus. Gênesis 3, do 8 ao 10. Olha que Deus lindo que nós servimos. Ele quer se revelar a nós. Ele quer todos os dias. Mas somos nós, nos nossos pecados, nas nossas carnalidades, que nos afastamos dele. Tenha hábito todos os dias de manhã, antes de levantar. Nós estamos no grupo das mulheres, onde nós estamos num propósito no mês de abril, que diz assim: se não ler a Bíblia, não coma. Levante de manhã e leia a Bíblia. Se alimente primeiro de Deus, e depois das demais coisas. Não é assim a palavra do Senhor? As demais coisas Ele não vai nos acrescentar. Mas se encha primeiro de Deus, dele, porque Ele quer se revelar a mim e a você. As Escrituras foram reveladas por Deus para ser um canal de comunicação com os seus filhos, mostrando a eles toda a verdade. Jesus Cristo é a revelação suprema de Deus, que se fez carne, manifestando a palavra de Deus para mim e para você. Aleluia. Por isso podemos entender a voz de Deus através da sua revelação nas Escrituras, que nos apresenta como Jesus Cristo. João 5,39. Busque a revelação do Senhor. Busque. Eu quero declarar na sua vida nesta noite. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite. É uma profecia bíblica, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Discernimento, sensibilidade, revelação. O Senhor quer se revelar a mim e a você. Não permita mais os obstáculos da sua vida deixar você longe do seu Criador. Outrora éramos o quê? Criaturas de Deus. Hoje nós somos o quê? Filhos e filhas. Quando um pai ele quer se revelar um filho, que ele quer falar com o filho, conversar com o filho, ele faz o quê? Filho, vem aqui, vamos conversar. O pai tem algo para te dizer. Olha que coisa linda. Deus quer fazer isso comigo, com você. Não somos nós. E nós somos filhos, acesso livre. Muitas vezes nos fechamos e não nos entregamos a Ele, e não dizemos: Pai, eu preciso do Senhor, fala comigo, eu estou aqui sensível à Tua voz, fala comigo, Senhor, revele-se a mim, diga a mim o que o Senhor quer de mim, Pai. Pai, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? Pai, o Senhor quer que eu esteja nesse trabalho? Pai, o Senhor quer
noite onde o Senhor está te chamando para uma intimidade, para que você ouça a voz dele e pergunte para ele: Pai, o que o Senhor quer de mim? Eu perguntei isso ao Senhor: o Senhor quer de mim, Pai? O que o Senhor tem para mim? Conversando com uma irmã em Cristo querida, o Senhor me trouxe a revelação. Ele me disse, através daquela mulher: Tati, se tu soubesse o que Deus vai fazer através de você. Tem mulheres, Tati, que o sonho da gravidez acabou, e vem você aos 47 anos e vai mostrar a elas que isso é possível, que a promessa do Senhor, ela não faz curva e ela não morre. O Senhor já tinha feito essa promessa a mim e ao meu esposo. Os anos se passaram, Alex nunca quis vir. Eu desisti, fiquei velho. Sério, igreja. Eu falei: não vai acontecer mais. E quando eu esqueci, e quando eu disse que para mim não era mais possível, o Senhor disse: Sara, agora eu te pego. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus. O que na sua vida morreu, o que na sua vida foi abortado, a ponto de você dizer: não colherei mais. Reflete nessa noite e ouça a voz do Senhor. Ela vem como uma forma suave, ela vem com uma voz, com forma de vento, nos dizer nesta noite: tranquilo, ouça. Tenha discernimento da minha palavra, da minha voz, sensibilidade. Ouça. Com a permissão do pastor, eu gostaria de louvar. Vou louvar a igreja. É um louvor que vai falar comigo e com você nesta noite, que tem tudo a ver com o que foi pregado aqui, para que você não cale a voz de Deus. Você pode me ajudar? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E eu quero te dizer nesta noite: se você está se sentindo calado, eu quero falar para você: não apague a voz do Senhor. A voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, e para sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor,
tudo.